Boa noite, prezado ouvinte ou espectador, e amigo ou amiga que está nos assistindo. Seja bem-vindo novamente ao programa Fé e Finanças, e nós vamos dar continuidade aos temas que nós temos abordado. Lembrando que nós estamos debatendo o conteúdo do livro Dinheiro, Dívida e Finanças, do autor Dinho Reis. O livro ele pode ser adquirido pela editora Vida Nova, pelo site da editora, né? Ou então pelo site da Amazon, tá? Lembrando que nós não somos patrocinados. São apenas os canais de aquisição do livro, que ele é um livro rico em conhecimento bíblico, né? Acerca de como lidar com as nossas finanças, investimentos, aposentadoria, gastos, certo? E hoje nós estamos no 3º episódio. Vamos fazer uma pequena recapitulação. No primeiro episódio, nós discutimos a validade da Bíblia, certo? A Bíblia ela foi escrita há mais de 2000 anos, aproximadamente. Ela foi consolidada ali nesse prazo. E nessa época, as finanças não eram tão complexas quanto hoje, né? Mas nós vimos que a Bíblia ela continua sendo atual para os nossos problemas, tá bom? E no segundo episódio, nós vimos que a raiz dos nossos problemas é o pecado, segundo a Bíblia, certo? O pecado que nós cometemos, né, nas nossas vidas, e também os pecados que são cometidos por outras pessoas que acabam nos atingindo. E hoje nós vamos tratar sobre o dinheiro, como que o cristão deve olhar para o dinheiro, tá? E o sentido dessa palavra dinheiro é sinônimo de riqueza, né? Nós sabemos que o dinheiro ele é um meio de troca, né? E também ele é um meio de você contabilizar valores e também um meio de você armazenar riquezas, tá bom? Mas nós vamos utilizar ali o significado da riqueza, né? Acúmulo de riqueza, tá bom? E hoje nós estamos aqui com o irmão Eliel, o irmão Emerson. Seja muito bem-vindo, Emerson. É a sua primeira participação conosco, né? Somos muito gratos aí pela sua participação, tá bom? E também temos o irmão Natan, certo? Hoje nós vamos começar, então, discutindo alguns equívocos acerca do dinheiro, né? / riqueza. E para começar a nossa conversa, eu vou convidar a participação do seu Natan, primeiramente. Irmão Natan, a gente sabe que a Bíblia tem valiosos ensinamentos, né? E o livro ele traz uma pergunta muito interessante. O dinheiro é o segredo da felicidade nesta vida? Se a gente perguntar para muitas pessoas, mesmo as que são cristãs ou não, provavelmente elas vão dizer não. Elas vão dizer, claro que não, mas o dinheiro traz a felicidade, né? É muito comum a gente ouvir isso, né? Porém, a Bíblia fala o seguinte: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso também é ilusão, lá em Eclesiastes 5:10. Então, pressupondo já que a resposta para a pergunta é não, por que então o dinheiro ele é limitado? Por que ele não consegue, por si mesmo, né? As riquezas, né? O acúmulo de bens não é capaz de satisfazer as pessoas? Bem, esse é um tema muito palpitante, né? Certamente cada um tem uma resposta à altura do que lhe convence o coração, né? Mas eu vou abordar da perspectiva do que o autor Jim Reiser nos sugere, né? É claro que com uma pitada de opinião pessoal acerca do tema, né? Sempre levando em consideração a nossa humanidade, né? E o pensamento de Deus, o pensamento bíblico, né? Esse, na verdade, é um dos sofismas mais usados pelo diabo para combater as verdades bíblicas acerca da felicidade, né? Esse é um sofisma muito usado. Então, uma ideia humana que alimenta o ego daqueles que tentam materializar o conceito espiritual da felicidade, que, segundo o texto bíblico, dá o nome de bem-aventurado, né? Quando a gente lê na Bíblia felicidade, feliz, né? Lá a gente encontra sempre com o título de bem-aventurado, né? Poucas vezes a gente acha no texto bíblico a palavra feliz ou felicidade.
né? Por exemplo, o Salmo 1:1, esse daqui é um conceito divino, né? Depois a gente vai chegar a um conceito humano, por exemplo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o conceito de Deus para nós, do que é ser feliz do ponto de vista, né, para Deus, né? Observar, aprender, viver em obediência, né? Você vê que está totalmente desligado de um conceito materializado de coisas, né? Então vamos aqui tentar, em alguns pontos, né, desmistificar essas ideias errôneas que comumente se tem de felicidade, né? Como eu disse inicialmente, cada um tem o seu, mas há um conceito correto dela, e nós tentaríamos encaminhar para essas questões. Por exemplo, né, para alguns colocam que os seus esforços, os seus recursos, a inteligência que Deus lhe deu, colocam tudo isso nos seus projetos pessoais com a finalidade de acumular riquezas, julgando que, ao término desse processo, eles serão pessoas felizes. E é natural que se pense dessa forma, né? Não é no todo condenável, né? Mas ainda tem um segundo grupo, digamos, de pessoas que são aficionados por bens. Aí acumulam em formas de mansões, apartamentos, iates, carros de alto padrão, fazendas, ou seja, juntam tudo que podem em forma de riqueza, né? E julgam, né, ao término desse processo, que isso pode lhes trazer felicidade, né? Uma forma de felicidade. Mas ainda tem um terceiro grupo para os quais o sinônimo de felicidade está nos ambientes sofisticados que frequentam, o que consomem, rodeados de personagens de grande influência social e política, né? Por quê? Porque para esses o conceito de felicidade já destoa, já é diferente daqueles dois primeiros grupos, né? E assim a gente vai vendo que a felicidade, no seu conceito popular, humano, né, ela diverge muito nesse sentido, né? Mas eu quero aqui ainda trazer um grupo que aqueles que associam a sua felicidade a roupas, calçados, telefone, produtos de marca, restaurantes, boates, ou seja, uma infinidade de coisas que para eles aquilo traz uma felicidade real, né? E dentro do conceito bíblico que inicialmente nós já percebemos aqui, né, são coisas que realmente não conseguem trazer um grau de felicidade, né, para nós, né, para a pessoa humana. Parece que existe um espaço que eles não conseguem preencher, né? Isso, né? Eu mais adiante tocaria exatamente nessa questão, né? Então é equivocado achar que o material nos fará felizes se estivermos descolados das verdades bíblicas, que liga a felicidade humana e o conhecimento à obediência e o amor, à disciplina a Deus, né? Então a gente percebe, né, o conceito humano bastante descolado do conceito divino acerca do que vem a ser felicidade, né? E é preciso que isso esteja sempre muito de maneira clara, presente nas nossas mentes, para quando estivermos fazendo a busca pela felicidade, né, e usando os elementos que estão às nossas mãos, a riqueza, os meios, né, nós possamos fazer melhores escolhas, né, sem fazer a opção pelo material, principalmente, né? Certo. Irmão Emerson, é muito comum a gente verificar justamente essa situação, né? Muitas pessoas têm muitas coisas, mas a gente vê que elas não são muito felizes, né? E o irmão Natan, ele acabou de iniciar, né, explicando, olha, o conceito de felicidade que é comum a gente ver, sim, ele não é o conceito bíblico. Na sua perspectiva, né, como que a Bíblia ensina o que é ser feliz, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né, Constante TV está proporcionando esse debate. Espero poder colaborar para que pessoas
acabem conhecendo um pouco mais da visão bíblica em relação a questões financeiras e questões tão práticas da nossa vida, no nosso cotidiano, e como a Bíblia pode nos auxiliar para que tenhamos uma vida mais tranquila, né, de acordo com a palavra de Deus. Realmente, o fator principal, como o irmão Natan colocou, está na nossa visão de felicidade, que por muitas vezes acaba sendo deturpada e acaba indo em desacordo com aquilo que a palavra de Deus nos coloca. E aí nós acabamos colocando no centro das nossas atenções, no centro da nossa vida, questões que não são tão necessárias, né? Acabam sendo desejos colocados pela sociedade. E aí esse acúmulo, essa busca incessante por acumular cada vez mais riquezas, atrelar a felicidade a bens materiais, é que causa essa busca que nunca chega ao fim, porque você acaba alcançando alguma coisa e sempre tem um objetivo maior, né? Sempre uma próxima fase, né? Uma próxima fase, que é alcançar algo a mais. Então isso acaba deixando o indivíduo frustrado, acaba gerando uma frustração no indivíduo, né? Porque ele não sente que tem essa plenitude, como você colocou. Isso gera no indivíduo um vazio realmente. E esse vazio só pode ser preenchido com o Espírito Santo, realmente, com a palavra de Deus. Certo. E dependendo de quem está administrando o dinheiro, a felicidade vai depender muito de quem está administrando os recursos. Porque a Escritura, ela traz e nos mostra que o dinheiro também pode nos fazer felizes e também pode nos fazer infelizes, de acordo com a administração financeira que cada um vai fazer. Tanto é que em Provérbio fala que o dinheiro traz proteção, segurança. Isso é uma felicidade. A pessoa de bom senso vai usar o dinheiro de acordo com o ensinamento que Cristo nos ensinou. Nos dá proteção. Então, isso é para o bem. Também fala que, se não me engano, é em Provérbio, que fala que o dinheiro traz ajuda, traz herança para os filhos dos teus filhos. Isso é uma felicidade que o dinheiro proporciona. Desde que quem está usando, use de acordo com a vontade de Deus. Que a Escritura nos ensina como usar o dinheiro. E também nos mostra como usar mal o dinheiro. Depende do coração daquele que está usando o dinheiro. Entendi. Uma outra pergunta interessante que o livro ele nos propõe a refletir. De que maneira alguns cristãos verdadeiros, porém sem observar a sabedoria bíblica, de que maneira essas pessoas, né, os cristãos verdadeiros, ou mesmo pessoas que não são cristãs, estão sucumbindo, estão sofrendo por conta dessa desse falso conceito de felicidade, né? Que é correr atrás do dinheiro, o dinheiro por si só, o dinheiro pelo dinheiro, né? Digamos assim, riqueza pela riqueza. Vocês conhecem alguns exemplos? Então, posso começar a falar? Sim, sim. Esse é um ponto muito interessante que o livro traz, né? Obviamente baseado na palavra de Deus, baseado na Bíblia, que realmente cristãos que seguem a doutrina bíblica, né, acabam sucumbindo a verdades, ou melhor, mentiras que o mundo conta a respeito do dinheiro, né? E existem alguns fatores que podem levar a esse resultado, né? Um deles que o autor coloca aqui no livro é a questão de que alguns cristãos estão sendo deixados levar pelo falso evangelho da prosperidade. Então, alguns líderes acabam colocando essa visão de que o fator principal relacionado às bênçãos de Deus refere-se a bens materiais, a riqueza material, a prosperidade relacionada ao acúmulo e à aquisição de bens materiais, e que para isso é suficiente ter fé. Então, esses líderes evangélicos, né, supostos líderes evangélicos, acabam
colocando essa visão em alguns cristãos e por ostentar como eu poderia dizer, um estilo de vida extremamente luxuoso, tentam mostrar para seus liderados que eles podem alcançar o mesmo nível de riqueza, de acúmulo de bens materiais, e que essa é a finalidade principal do Evangelho. Então, isso é um ponto importante que precisa ser aqui conversado. Um outro fator é que, sendo cristãos ou não, nós estamos inseridos numa sociedade que é predominantemente capitalista. E aí essa sociedade capitalista leva as pessoas a um pensamento de consumismo cada vez maior. Nós somos, então, induzidos ao consumismo, né? Sendo assim, as pessoas acabam buscando cada vez mais acumular bens, buscando, aliado ao que o irmão Natan falou, buscando a felicidade através de viagens, né, através do carro do ano, através de um iate, esses fatores aí sendo atrelados à felicidade. E isso, muitas vezes, leva até, como consequência, ao sacrifício do tempo familiar, do convívio familiar, da vida espiritual, né? E, além do mais, as pessoas que buscam essa riqueza rápido e fácil acabam, inclusive, caindo em golpes financeiros, né? As pirâmides, né? As famosas pirâmides financeiras. A gente vai tratar disso em episódio posterior, né? Henrique, eu diria, aproveitando aqui o final da conversa do Emerson, né, que num ditado popular que diz unir a fome com a vontade de comer, né? Você imagina o pobre limitado por sua própria condição e seu salário, né, ouvir da boca de um pastor, né, de um púlpito de uma igreja, dizer que esse camarada pode tudo, né, num conceito amplo que se fecha com o conceito das propagandas que nós ouvimos. Você pode, agora você pode, né? Isso é muito comum, né? Então, a gente vê só, ouve e é influenciado por aquilo, e tem o apoio espiritual daquele que é o ensinador. Ora, é um cheio outro derramando, né, para você cair numa cilada de consumismo sem limites, né? Sim. Inclusive, ontem mesmo o aplicativo LX, né? De alguma forma ele sabe que o meu carro tem quase 10 anos. Já está apresentando alguns problemas e você pode trocar de carro, ele jogou lá no celular. Na Escritura fala que nós devemos não acumular riquezas terrenas, e sim no céu, aonde a traça e nem o ferrugem corrói. E também, sim, lá em Timóteo fala, tendo sustento e com que vos vestir, estejamos contentes. Vai contra o evangelho da prosperidade, a teoria da prosperidade. Sim. A gente vai até desenvolver um pouco mais esse pensamento no próximo bloco. A gente vai fazer uma rápida pausa, né, para a apresentação dos patrocinadores e dos avisos da Web TV, Constante TV, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Bem-vindo de volta, estamos agora no segundo bloco e dando continuidade, né, ao debate, né, à conversa sobre o cristão e o dinheiro. A gente vai responder agora uma outra pergunta que é comumente falada, né? É muito comum a gente ouvir o seguinte: o dinheiro é a raiz de todos os males. Será que é verdade? Olha, a Bíblia ela tem um versículo, né, que fala exatamente disso. Quer dizer, que rebate nessa fala. Ela diz assim lá em 1 Timóteo 6,10: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Certo? Irmão Eliel, conhece alguma situação, você já viu alguma situação em que esse versículo se aplica? Um amigo perguntou a um outro amigo: você é capaz de ler esta palavra? Ele mostrou uma palavra e perguntou se ele é capaz de ler. Ele disse: sim, eu leio. A palavra é Deus. Então o amigo colocou a moeda em cima da palavra e voltou a perguntar: e agora, você consegue ler esta palavra? Ele disse: não. Por que você não consegue ler? Porque você colocou a moeda em cima da palavra. Aí foi quando ele argumentou: quando você coloca Deus, você coloca
a moeda, o dinheiro, em cima de Deus, você perde a visão de Deus. Você começa a tirar Deus da sua visão. Você começa a olhar para outros lugares. E isso faz com que a nosso coração passe a adorar a Deus, passe a adorar o dinheiro. Então é fundamental que o seu foco, você não coloque o dinheiro em cima de Deus. O dinheiro encobre Deus da nossa vista. Como você mudou o foco. E a pior coisa é quando nós, através do dinheiro, colocarmos dinheiro em primeiro lugar, tiramos Deus da nossa vida e experimentamos se desvanecer da fé, se afastar de Deus. E por isso que Deus muitas vezes não permite que alguém consiga aquilo que tanto deseja, às vezes dinheiro, porque Ele conhece o coração. E por conhecer o coração, Ele sabe, se Ele der aquilo que Ele deseja, que é o dinheiro, Ele pode se afastar de Deus. E Deus é tão amoroso que não permite que isso aconteça. Por amor a nós, que Ele não permite que a gente consiga aquilo que a gente tanto deseja, que às vezes é o dinheiro. Se Ele der, vamos nos afastar da sua palavra, da sua presença. Certo. Irmãos, também tem uma frase muito interessante, ainda no capítulo 3 do livro, que ele diz assim: o dinheiro pode ser um bom servo, mas é um péssimo mestre, né? Ou seja, se o dinheiro trabalha para você, né, ele é um bom servo. Mas se você gasta todo o seu tempo, né, sacrifica tempo com a família para buscar mais dinheiro, aí você se esquece de Deus também, né? Então aí ele está sendo seu mestre e um péssimo mestre, né? Vocês gostariam de... Isso, assim, de certa forma, nos traz, nos lembra um aspecto, né, do dinheiro. Lá na criação, quando Deus entrega a responsabilidade de Adão, Ele diz para Adão dominar sobre todas as coisas, né? Isso é um conceito eterno. O homem haverá de dominar sobre todas as coisas, ou seja, o controle humano, né, sobre as vontades, sobre as riquezas, né, sobre os animais, sobre a natureza. O controle é de responsabilidade do homem, né? Toda vez que o homem coloca qualquer riqueza acima, né, daquilo que ele foi orientado a fazer, ele perde o controle, né? O controle passa da mão dele para a coisa, do ser humano para a coisa, né? Ou seja, ele perde o domínio para a coisa, ele passa a ser servo da coisa, da casa, da mansão, do carro, da conta bancária, da aplicação, seja lá que tipo de riqueza foi que ele amealhou com o seu trabalho, né? Aquelas coisas passam a dominá-lo, né? É isso que o texto bíblico nos leva, né, a pensar, né, de que o amor não deve ser aplicado a essas coisas, né? Nós devemos gostar das coisas, né? Trabalhar, nós gostamos de ter um carro, nós apreciamos ter um bem, nós achamos conforto na nossa casa, mas tudo isso são elementos que nos rodeiam para nos trazer contentação, né? Um certo conforto, né? Agora, dizer que isso vai além disso, não alcança os objetivos, né? O fato é que a gente tem que se prender na palavra, né, com respeito a isso, né? Nós não devemos perder o domínio das coisas, mas ter o domínio sobre as coisas. Mas a gente pode também trabalhar para ganhar todo o dinheiro, né? Todo o dinheiro que possa ganhar, mas também, ao mesmo tempo, a gente deve ter consciência de que doar tudo aquilo que possa ser doado. Assim como eu trabalho para ganhar tudo que eu possa ganhar, eu tenho que doar. Como? Ajudando as pessoas necessitadas sendo abençoando outras pessoas. Viu? Há uma contrapartida entre receita e despesa. Você ganha, mas tem que
abençoar outras pessoas. Sim, isso também mostra que o dinheiro, por si só, ele não é mau, né? Exatamente. O livro ele até traz uma ideia de que o dinheiro ele é neutro. Como o fogo, por exemplo. O fogo ele pode servir para aquecer, né? Nos momentos de frio, mas também pode queimar uma casa, né? Então o fogo por si só não é ruim, mas a forma como ele é utilizado, né? É que pode ser bom ou ruim. Da mesma forma o dinheiro, né? Como o senhor falou, se for usado, né, para abençoar pessoas. Tem outras formas também que nós pudéssemos usar o dinheiro para o bem? Posso? Então, o dinheiro, sim, ele pode ser usado para fazer o bem, né? Pode ser usado de maneira positiva. Como a gente já discutiu nesse bloco aqui, podemos concluir que o dinheiro por si só não é mal, né? O que é mal é o amor ao dinheiro, como a gente viu em 1 Timóteo 6,10. Se nós colocarmos o dinheiro no centro das nossas atenções, acima de Deus, então isso sim é mal, né? Então a diferença está no motivo que nos leva a gastar, como nós estamos gastando o nosso dinheiro. Será que a forma como nós estamos gastando o nosso dinheiro glorifica a Deus? Então a grande questão é essa. De que maneira eu posso utilizar o meu dinheiro de maneira que glorifique a Deus? À medida em que eu consigo ter um grau de desprendimento que me permita separar parte dos meus recursos para a promoção da obra do Senhor, né? Seja através da colaboração para a construção de prédios para a igreja, colaboração para envios de missionários que irão propagar a palavra de Deus. Então, dessa forma, eu estou utilizando o dinheiro de uma maneira positiva, utilizando o dinheiro para o bem, né? Além do mais, é saudável, é correto, sim, que nós venhamos a trabalhar, nos dedicar ao trabalho para o sustento das nossas famílias, né? Inclusive, isso é uma responsabilidade que Deus nos deu. Deus nos deu a responsabilidade pelo sustento da nossa família. Então, é positivo, é correto, é saudável que nós venhamos a trabalhar e nós glorificamos a Deus quando promovemos aí o sustento das nossas famílias. Além, como o irmão Eliel já colocou, a questão da ajuda aos mais necessitados. Então, todas essas são formas boas, né, positivas, de se utilizar o dinheiro. Então, nesse sentido, sim, o dinheiro pode ser usado para fazer o bem. Por exemplo, eu estava lendo um texto bíblico com relação a esse tema, lá em Salmos, né, 27, diz: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. E em Lucas diz, Jesus rebatendo uma ideia de uma pessoa que tentava exaltar a pessoa de Maria, ele diz: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, são palavras que nos direcionam, né, para a verdade bíblica sobre o dinheiro. A gente, no primeiro bloco, por exemplo, quando alguém me viu falando sobre aquelas questões, diz: poxa, mas esse camarada condenou a riqueza e o uso do dinheiro a favor. Não, mas não é bem esse o caráter, né? Eu posso arredondar aqui, porque logo nós nos deparamos com a verdade que o que está errado, na verdade, é como nós fazemos o uso, né? O uso da nossa riqueza, né? Como ela é desfrutada, né? Se ela é desfrutada com maturidade, generosidade, equilíbrio, bondade, né? E uma boa dose de reconhecimento que a fonte de toda a riqueza está em Deus, né? Nós devemos olhar para Ele como a fonte da nossa riqueza, né? Toda a bondade Ele estende para nós. Se temos, é porque Ele quer, é porque Ele concede, né? Então, é razoável que nós não só façamos bom uso próprio em prol da nossa família e de nós mesmos, mas que nós olhemos para todas as coisas e necessidades que estão ao nosso redor, né? Principalmente o nosso próximo, né? Para isso é que Deus nos coloca como um mordomo dos seus recursos. Queria colocar agora um caso prático, né? Uma família ali que tem filhos adolescentes, né? E é muito comum as meninas, né, quererem fazer a festa de aniversário de 15 anos, né? Porque na nossa cultura virou uma festa, um ano simbólico, né? Digamos assim. Você já se depararam com uma situação dessa? E se a família
não tiver o recurso suficiente para fazer a festa, mas ela acaba se endividando para fazer. Não tem, ela esgota ali uma parte da sua reserva, né, de emergência, ou quase toda, para emprestar mais uma quantia e fazer a festa para agradar, né, a filha. Vocês acham que isso seria prudente ou não? Como é que... Vocês já passaram por isso? Como é que seria a resposta de vocês? O Eliel e eu certamente já passamos, né, Eliel? Sim, sim, verdade. Essa fase. O irmão Eliel tem uma filha. Eu ainda não, e nem sequer refleti acerca do assunto, porque tenho 2 meninos. Sim, né? sim, Então, sim. por esse problema eu não vou passar. Um de 7 né? anos e um de 10. Não, mas os 2 são meninos. Mas assim, eu tenho a minha opinião, porque como eu já vivenciei esse momento na vida, né? Eu percebo que é um tipo de pressão, entre outras, que as famílias acabam sucumbindo, né, a esse tipo de pressão, né? Impõe a si mesmo. Impõe a si mesmo. A pressão é externa, né, mas você, como ali o dono das vontades que lhe rodeiam no seio familiar, acaba se lhe impondo, né, o dever de poder cumprir aquele anseio, né? Porque o anseio é dos outros, mas a responsabilidade de meter a mão no bolso e resolver a parada é da gente, né? Mas a gente traz essa responsabilidade para a gente, né? E acaba sucumbindo a esse conceito, né? Que no todo eu não acho errado, mas em parte sim, porque você pensa assim: a situação do Natan é diferente de uma outra pessoa. O Natan tem um salário melhor, tem condições melhor para realizar alguns pequenos mimos em favor das suas filhas. É verdade, né? Mas outras pessoas não têm essa mesma condição. Aí a minha pergunta é razoável que essa pessoa se submeta a tamanho sacrifício, né? Para realizar essas coisas, né? Eu pessoalmente não acho razoável, né? Cada sacrifício tem que ser feito do tamanho das nossas posses, né? Assim como aquele princípio bíblico que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, tudo na nossa vida tem que ser proporcional àquilo que nós podemos, né? Nós não podemos mergulhar num universo que o mundo vende como a situação ideal para tentar cumprirmos a vontade dos outros, das outras famílias, dos amigos, da sociedade que está ao nosso redor. Nós devemos nos recolher à nossa realidade e fazermos um balanço. Dá, não dá. Se não dá, recue, né? Porque essa é uma das maneiras mais usuais que hoje a gente vê pessoas endividadas por conta que assumem compromissos que não estão à sua altura de cumpri-los, né? Seria melhor faltar uma festa do que faltar comida ou remédio, né? É verdade. E a Escritura fala que nós não devemos gastar mais do que ganhamos. Isso é questão de prudência. A gente conversou lá no primeiro episódio, né? É questão de prudência. Se eu não tenho... Se eu for gastar mais, eu primeiro estou cometendo uma desobediência àquilo que a Escritura me ensina. Não gastar mais do que eu ganho. Depois, outra desobediência que eu vou me endividar. Vai acontecer uma série de desobediência a Deus para atender uma necessidade passageira. Então, é bem melhor os pais conversarem com o aniversariante e contar a realidade, para poder tentar não correr o risco de contra a palavra de Deus, de gastar mais do que ganha e o endividamento. A pressão familiar nessas situações é muito grande, né, seu Natan? Seu Natan, eu não sei se eu estou expondo sua família, mas só tem 3 filhos, né? Então a pressão é muito grande, né? Foram três jovens, né, que passaram por esse momento. E, assim, como eu vejo, né, minha participação aqui, eu tive agora recente uma bebê também, né, e eu já prevendo que um dia vai chegar a minha vez. Vai começar a somar todo mundo uma quantia. Isso. Mas como a Bíblia, né, me orientou, né, como eu vejo que a Bíblia me orientou a tratar dessa situação.
é mais fácil eu trabalhar no coração da minha filha, que aquilo não é tão valoroso assim, né? Seria bom se tiver sobrando, né? Como o senhor falou, né? Se tiver sobrando ali o recurso, ok, podemos fazer, né? Mas não tendo, paciência. E outra forma, Henrique, é assim, você adequar a sua realidade, né? E isso é todo um arcabouço de conhecimento que a gente tem sobre a gente e sobre a palavra de Deus, de sempre olhar para nós, né, ao redor de uma sociedade que tem exigências, né, e nos cobra, né, mas nós nunca devemos fugir da responsabilidade de olhar a nossa realidade, deixarmos de olhar para a grama do vizinho, para as condições do vizinho, né, para as coisas que passam na TV, né, que vendem um padrão bacana, mas que nós, na nossa vida particular, não temos condições de realizar. Então, a gente tem que ser coerente nesse sentido, e isso é obedecer a Deus e fazer a vontade dEle. Certamente, perfeito. Nós vamos já fazer uma breve pausa, e anunciando já o conteúdo do próximo bloco, a gente vai abordar o contrário da teologia da prosperidade, né, que o irmão Emerson falou ainda há pouco. Se a teologia da prosperidade ela está incorreta, qual seria a teologia correta, né, acerca da riqueza? Né? Qual deve ser o nosso entendimento acerca da riqueza? Tá bom? No próximo bloco, já estaremos de volta. Até daqui a pouquinho. Bem-vindo novamente. Estamos agora no terceiro bloco deste programa e nós vamos dar continuidade ao tema sobre dinheiro ou riqueza, né? Bom, a gente viu no bloco anterior, o Emerson comentou, o irmão Emerson, que a teologia da prosperidade às vezes é uma armadilha, né? Então, no conceito, digamos, mais reformado do entendimento bíblico, a teologia da prosperidade ela é incorreta, né? A questão de você dar tudo para Deus com o objetivo de receber de volta, né? E não ofertar a Deus porque o seu coração, porque Deus colocou no seu coração esse desejo, né? Mas quando você tem o desejo de obter de volta, isso é um sinal de que realmente você está tendendo ali para a teologia da prosperidade, né? Dos gatilhos, né, utilizados nessa teologia. Bom, então vou pedir agora para o irmão Emerson. Irmão Emerson, se a teologia da prosperidade ela está incorreta, qual seria então a visão correta que a Bíblia nos dá sobre o assunto riqueza? Então, a Bíblia é muito clara quando ela traz a perspectiva econômica relacionada à riqueza, né? Então, tem alguns pontos que nós podemos perceber como deve ser tratada a questão da riqueza à luz da palavra de Deus. O primeiro ponto que a gente precisa observar é que Deus é o dono, Deus é a fonte de toda a riqueza. Então, tudo que eu tenho, 100% da minha riqueza, 100% de tudo que eu tenho é de Deus, não é meu. Nesse sentido, a forma como eu vou trabalhar essa riqueza deve honrar a Deus, né? Um outro ponto importante nesse sentido diz respeito à gestão desses recursos, né? Com a queda da humanidade, com o advento do pecado, o trabalho se tornou árduo. Todos nós sabemos que, embora alguns possam trabalhar naquilo que gostam, nem sempre é o caso, né? Mesmo aqueles que trabalham no que gostam, tem alguns percalços pelo caminho. Por exemplo, eu posso gostar muito do meu trabalho, mas eu tenho que enfrentar um trânsito terrível para chegar até ele. Então, as circunstâncias relacionadas ao trabalho, seja em maior ou menor grau, tem uma certa dificuldade, né? Isso é advento da queda, é advento do pecado, além de que os recursos tornaram-se escassos, né? Então, mais um fator relacionado aí à questão econômica e ao trabalho. Sendo Deus, então, o dono de toda a riqueza, de toda fonte de riqueza, qual é o nosso papel? Nós somos simplesmente administradores da riqueza de Deus. Nesse sentido, nós somos servos, nós somos mordomos da riqueza que é, na verdade, de propriedade divina. Então, é essa visão econômica que a Bíblia nos traz. Então, como administradores, como servos da riqueza que pertence a Deus, nós devemos utilizar essa riqueza com sabedoria, devemos utilizar essa riqueza de maneira que agrade o coração de Deus, né?
Então, tudo isso está relacionado com o uso que nós fazemos da riqueza. Como nós utilizamos, como nós empregamos toda a nossa riqueza, como nós empregamos os nossos recursos, né? E isso revela o que está dentro do nosso coração. Isso revela se nós temos ou não amor a Deus. A forma como nós empregamos os nossos recursos, o nosso tempo. Então, todos esses fatores mostram como a nossa visão em relação ao dinheiro deveria estar alinhada aí ao que a perspectiva, a visão que a Bíblia nos traz em relação ao dinheiro. Isso derruba algumas verdades, entre aspas, né? Sim. Que é muito comum a gente ouvir por alguns coaches, né? Bíblicos, né? Diz, entre aspas também, né? Eles falam que todos podem conseguir alcançar um alto patamar patrimonial, né? Financeiro. Mas a Bíblia, em muitos trechos, ela diz que não, né? Ela diz, muitas vezes ela fala que para uma pessoa ela deu um grau, né, para administrar, um grau de bens para administrar, para outra deu um grau maior. Sim. Essa história conta em Mateus 25, conta a história de um homem que ia fazer uma grande viagem, uma viagem longa, e reuniu seus servos, né? E para distribuir o seu dinheiro, para administrar o seu dinheiro. E chamou, e cada um, ele deu proporcional à capacidade de cada um. Para um ele deu 5 talentos, para outro deu 2 talentos, e para o terceiro deu 1 talento. O que deu... Quem recebeu 5 talentos, ele trabalhou, produziu, e quando o patrão chegou, pediu conta, o pessoal foram prestar conta, e o que recebeu 5 entregou 10 talentos. Conseguiu prosperar com 10 talentos. Ele disse, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E quando chegou o segundo, ele falou, Senhor, tu me entregaste 2 talentos, eu trabalhei e consegui mais 2. Aqui está 4 talentos. Servo bom e fiel, novamente, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quando chegou o terceiro e último, Senhor, tu me entregaste 1 talento. Mas como eu sei que tu és uma pessoa dura, rígida, eu com medo de perder o teu talento, tu me deste, o dinheiro que tu me deste, eu enterrei e guardei na terra. Aqui está o teu dinheiro. Aí, aquele senhor revoltado, servo mau, a expressão que usou foi que ele era um servo mau. Ele tirou o talento que ele tinha dado e deu para quem tinha 10 talentos, né? E falou para o servo mau, o que tu tens será dado para quem tem mais. E que tem mais vai ser cada vez mais próximo. E que tu tens, até que tu tens, ou com outras palavras, até que tu tens e que tu pensas ter, vai ser tirado de você. Vai ser tirado. Você vê, é uma preocupação muito grande quando Deus nos confia algo para administrar. A fidelidade, a gente pode... Deus pode até nos punir, tirar algo da gente, porque nós estamos administrando mal, como ele tirou desse servo, até aquilo que ele tinha, Deus ia tirar. Será que quando acontecem certas coisas com alguém, né, Deus, assim como ele puniu aquele servo mau que não soube administrar, ele pode punir hoje as pessoas, porque está administrando mal o recurso que ele deu? Sim. Eu poderia dizer que essa passagem também já vi ela ser utilizada por coaches, né? Que sobem nos púlpitos, né, das igrejas, mas eles utilizam essa palavra para incentivar as pessoas a não terem medo, né, de arriscar financeiramente, né? Mas eu poderia dizer que essa passagem também, a gente está falando do termo mordomia agora, né? A gente poderia dizer que ela fala de um tema maior do que finanças, né? Talvez a mordomia, no sentido de que Deus também não nos dá só a riqueza financeira, né? Mas também nos dá habilidades, né? Dons para, às vezes, finalidades artísticas, né? Ou não também.
até profissionais também, mas que eu possa usar esses dons para abençoar as pessoas? Ou vocês acham que deve ser utilizado essa passagem somente com foco em finanças? Bom, eu acredito que essa passagem ela tem uma conotação bem maior do que apenas questões financeiras, né? Deus, ele nos dá, se nós temos sabedoria, essa sabedoria vem de Deus. Se nós temos talento, esse talento vem de Deus. Se nós temos saúde para trabalhar, essa saúde vem de Deus. Então, no final das contas, Deus é o dono de todas as coisas. Nós não podemos trazer todo o mérito daquilo que conquistamos para nós. De igual modo, nós não devemos gastar todos os nossos recursos de maneira egoísta com nós mesmos, simplesmente, né? Porque, como foi colocado aqui, nós não somos merecedores de tudo que temos. Se temos algo, isso veio da graça de Deus, né? Porque Ele proporcionou todas as condições para que nós tivéssemos trabalho, para que nós pudéssemos alcançar certo nível econômico, enfim, para que nós pudéssemos dar certo nível de conforto para a nossa família. Então, nós devemos primeiro ter esse reconhecimento. Essa questão da gratidão a Deus é extremamente importante, não é? Nós devemos reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas e assim como Ele nos dá, se nós formos ingratos, Ele pode tirar também. Tira, né? Isso vai muito de encontro com uma pergunta interessante. Eu gostaria que o irmão Natan até respondesse. De que forma, né? Então, uma vez que o irmão Emerson já nos mostrou, né? Qual é a verdadeira teologia bíblica, né, acerca da riqueza? Então, se eu entender isso corretamente, de que forma eu ajo como se tivesse compreendido isso? De que forma eu reconheço que Deus é o dono das riquezas que Ele nos dá? Só lembrando o texto que o irmão Emerson usou, né, para embasar essa verdade. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, eu sou uma criatura de Deus, sou uma propriedade dele, né? Ele tem plena autoridade sobre a minha vida para dar e para tirar, e sobre todas as coisas, sobre todos os bens. Então, para mim responder essa pergunta no sentido positivo, né? Eu tenho que pensar em duas questões que são fundamentais, né? Uma é a gratidão e o contentamento que eu tenho em relação a Deus, em reconhecimento a esse Deus que domina sobre mim, né? Então, eu tentarei responder esta pergunta fazendo a seguinte proposta, né? De que maneira eu reconheço que Deus é o dono de toda a riqueza que tem. Quando eu consigo viver uma vida desprendida e desapegada do patrimônio que possuo, né? Ou seja, a minha vida, a minha forma de agir não pode estar atrelada ao patrimônio que eu tenho, né? Essa é uma maneira de eu responder a Deus, né, em gratidão, né? Quando percebo que a ansiedade não me consome em virtude de acréscimo ou perda patrimonial, financeira ou econômica. Ou seja, essas coisas são importantes para mim na vida material, né? Mas elas não podem dominar sobre a minha pessoa, me deixando ansioso, como que se eu não conhecesse a Deus e não confiasse no seu cuidado e nas suas providências, né? Terceiro ainda, quando as ameaças de desemprego, quebra de empresa, crise nos negócios, perspectiva negativa nos mercados, não me abalam, mas me dão a confiança de que Deus está no comando, independentemente das circunstâncias que me cercam, né? Então, essas são atitudes, né, que eu tenho em relação a Deus, né, por tudo que Ele é e representa para mim, né? Eu confio, né,
eu deposito a minha vida e a confiança das providências divinas, né? Os meus cuidados estão sob os cuidados de Deus, né? Então eu não devo sucumbir a esses tipos de medos, de apreensões, de ansiedades, né? Confiando plenamente que Deus está plenamente tomando conta da minha vida, né? Tem aquele caso também lá no livro de Daniel, em que Nabucodonosor, né? Ele parece que ele está lá no terraço do palácio dele e ele observa o reino dele, e ele se engrandece, né? Ele engrandece a si mesmo, né? Mas ele não atenta que em momentos antes foi Deus que levantou ele, né? Para subjugar Israel. E naquele momento que ele se engrandece, né? Deus tira a razão dele, né? E ele passa a viver no campo com os animais silvestres, né? Eu acho isso uma passagem muito interessante que mostra até como a nossa razão, né? A nossa inteligência, ela está também sob o domínio de Deus, né? A gente acha, poxa, sou muito inteligente, né? Sou mais inteligente que aquela pessoa ali. Eu consegui, né, um patrimônio maior do que aquela pessoa. E a pessoa que age dessa forma, né, acaba não tendo entendimento correto, né? E aí tem até uma pergunta que o livro levanta, aí eu queria fazer para o irmão Eliel, já para a gente fechar nosso episódio de hoje, né? Já estamos no finalzinho, né, irmão Eliel? De forma rápida, né? Como o senhor poderia responder essa pergunta? E eu acho que eu até dei um exemplo, né? De que maneira eu ajo como se eu fosse dono da minha riqueza? Aqui em Isaías 55:2 fala: por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Né? Então, tudo aquilo que eu gasto fora dos princípios que Deus nos ensina para gastar, para usar o dinheiro, eu estou considerando que o dinheiro é meu, eu estou tirando Deus do meu dinheiro. Se eu fizer uma compra, um gasto, que Deus não aprova, gastar algo que eu não precise, só para satisfazer o meu ego, eu estou usando como o dinheiro fosse meu. Se eu gasto mais do que eu ganho, eu estou dizendo que o dinheiro é meu. Deus tem nada a ver com isso. Portanto, todas as vezes que eu gasto aquilo que eu não preciso, eu estou considerando que tudo que eu tenho me pertence. Agindo, Deus, né? Agindo, considerando, né? Exatamente. Deus está de fora. Certo. Bom, eu queria agradecer a participação dos irmãos. Nós já vamos caminhar agora para o final. E eu queria propor uma reflexão para o nosso amigo, né, que está nos assistindo, nossa amiga, com base no que a gente tem discutido, né? Eu queria fazer 2 perguntas. Você tem procurado a felicidade nas riquezas? Será que isso não seria justamente o motivo da sua infelicidade? Talvez você não esteja achando satisfação, né? Você conseguiu um carro, quer trocar para outro carro e você nunca se sente feliz, talvez, né? Ou os demais bens materiais. E uma segunda pergunta também: você tem sido um bom administrador, um bom mordomo, um mordomo fiel do Senhor? Né? Caso negativo, também não seria esse o motivo de seus problemas financeiros? Não seria agora o momento de parar para refletir e voltar-se para as orientações divinas? Bom, eu espero que esse episódio tenha sido enriquecedor e peço também que você compartilhe, se inscreva no canal da Web TV, Constante TV, compartilhe também com os amigos, familiares, colegas de trabalho, para todos que você achar aqui neste programa pode ser útil. No próximo episódio, nós vamos encerrar a parte introdutória do livro. Vamos encerrar a parte de princípios. E a partir de então, vamos falar como que a Bíblia lida com a forma de ganhar dinheiro, né? Será que eu posso ganhar dinheiro da forma ilícita? Né? Como é que eu devo olhar para o trabalho também? Né? Mas isso daqui um pouquinho mais para frente. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo episódio.